Meus irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Nós somos um espírito. A Bíblia diz que Deus é um espírito e Ele é o Pai dos espíritos. E nós somos um espírito que saímos dele. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. A nossa alma é os nossos sentimentos, entendeu? A nossa mente, nosso psique. E o nosso corpo é o meio que nós temos de relacionar com o mundo, com o meio ambiente e assim por diante. A Bíblia, ela fala que ela nos chama de homem exterior, que é o nosso corpo, e homem interior, que é o nosso espírito e a nossa alma. Porém, somos um espírito que temos a alma, que é os nossos sentidos. E quando nós vemos que somos um homem interior, nosso homem interior é o nosso espírito, ele tem os seus sentidos. Seus sentidos como uma pessoa espiritual. De acordo que se você olha no espelho, olhando no espelho, você não está vendo o verdadeiro você. Está vendo a sua casa. A Bíblia muitas vezes chama isso de o meu tabernáculo, a minha casa exterior, que um dia ela vai se desfazer e vai voltar para o pó. E nós mesmos, o verdadeiro você, que é um espírito, vai seguir em frente. Então vamos entender aqui. O nosso espírito, ele tem os sentidos. Por exemplo, nosso corpo tem o nosso ouvido, os nossos olhos, a nossa boca, nosso tato, não é? 5 sentidos nós temos. E o homem interior, como uma pessoa, como um homem, ele tem também os seus sentidos. Ele não é uma pessoa, não é um homem. A Bíblia chama, o contexto bíblico mostra claramente isso aí. Agora, o que acontece? Nós cristãos, para crescer espiritualmente, temos que entender isso aí. Nós precisamos entender e executar o processo de acordo com a palavra de Deus para nós crescermos em Deus. E claro, na presença de Deus. Entendermos o reino de Deus, que é espiritual. E nós só entendemos, nós só vivemos com o nosso espírito. Por isso que Jesus falou que os verdadeiros adoradores, chegaria o dia que os verdadeiros adoradores o adorariam em quê? Em espírito e em verdade, porque Cristo é um espírito, Deus é um espírito, e nós somos espírito, e adoramos em espírito e em verdade. Então, por que nós precisamos entender isso? Aonde eu quero chegar com isso aí? Sobre o nosso crescimento. Por que Jesus falou também do novo nascimento?
para ser salvo, precisa nascer de novo. Ele falou para Nicodemos e ele fala para todos os homens. Por quê? Porque o verdadeiro eu, o verdadeiro você, morreu lá no Jardim do Éden, em Adão. Morreu, foi separado de Deus. Agora, em Cristo, Jesus, quando nós cremos na palavra de Deus, cremos em Jesus, recebemos Ele na nossa vida, Ele entra na nossa vida e vai lá e reativa o verdadeiro você, o verdadeiro eu, que é o nosso espírito. Dá vida ao nosso espírito, levanta o nosso espírito que estava caído. E nós nos tornamos bebês, neném espiritual, tá entendendo? Um recém-nascido não é um neném. Então, quando a gente nasce de novo, a gente é um neném. Então, para a gente crescer, a gente precisa entender isso aí. E quando isso acontece, o novo nascimento, para nós sermos salvos, precisamos nascer de novo. Isso é muito claro, Jesus esclareceu muito bem isso, nós sabemos disso. Então, quando nascemos de novo, automaticamente nos tornamos bebês espirituais e aí precisamos crescer. E quando isso acontece, o homem interior, né, o homem interior, o espírito, nascendo de novo, aí os seus sentidos, né, os seus sentidos, que sentidos? Falando de audição, de paladar, de olfato, dos 5 sentidos. Os irmãos sabem onde eu quero chegar, os 5 sentidos. Então, quando esse homem espiritual nasce de novo, se torna um bebê, o seu espírito é reativado em Cristo, ele recebe vida, então os seus sentidos precisam ser reativados. E nós só reativamos ele em Cristo através da prática, de práticas espirituais. Por isso que eu estou falando de entender, porque quando nós começamos a entender, nós só começamos a entender através de prática, de ler a palavra de Deus, de entender, de interpretar a palavra de Deus, de oração, que também é uma prática espiritual, para Deus abrir os nossos sentidos e nós passarmos a entender, a ponto até de, na verdade, chegar de saber quem somos nós. Porque nós não somos esse que a gente vê andando aí por cima da terra, não. Isso é simplesmente a nossa casa, que vai voltar ao pó, certo? Não somos esse não, o verdadeiro nós é o nosso espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos salvos, nos tornamos bebês e os nossos sentidos serão reativados através de práticas espirituais, que é leitura da palavra de Deus, oração, consagração, por exemplo, jejum, né, em favor das nossas vidas. E aí nós começamos a entender o processo, entender que a vida é espiritual e começamos a crescer. As coisas começam a acontecer na nossa vida que muitas vezes nós não vamos, sabe? Por isso que Jesus falou assim, por isso que, se Deus começa a trabalhar na sua vida, começa a reativar os seus sentidos espirituais, assim como os meus também, a gente vai o quê? A gente vai falar, vamos pegar aqui, a gente vai ouvir, espiritualmente falando, ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai enxergar com os nossos olhos espirituais, quer dizer, ter, por exemplo, os nossos dons, sabe, vão ser reativados. E quando se trata de dom, o primeiro que eu quero entender, que a gente chega mais nisso aí, o primeiro dom que Deus nos deu, Ele nos deu. A gente não poderia crescer sem esse dom, sabe? É o dom de línguas. É o dom de línguas, para a gente orar em línguas. Então esse dom é o único dom que depende de nós mesmos. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus e ele vem para as nossas vidas com o seu idioma celestial, nos dá uma linguagem diferente. O nosso corpo tem essa linguagem aqui, o nosso idioma, que nós comunicamos uns com os outros e entendemos uns aos outros. E a oração em língua a gente não entende porque ela é espiritual. O apóstolo Paulo ensinou que a gente fala em línguas, a gente fala direto a Deus. Então Deus nos deu. Esse é o único dom que chegou para nós, como se diz,
Deus deu na nossa mão, é atrás dele que nós vamos correr atrás dos outros. É atrás desse dom que nós vamos buscar os melhores dons, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensinou sobre isso, através de orar. E principalmente de orar em língua, porque nós estamos falando direto com Deus e Deus vai reativando os nossos sentidos espirituais a ponto de a gente começar a participar do reino espiritual, ver, ouvir, falar, sentir, seja, viver realmente o reino de Deus. É profundo, não é? Mas é uma grande realidade. Por isso que nós precisamos de práticas espirituais, que é oração, leitura da palavra, jejum, consagração da nossa vida, né, na presença de Deus, para que Deus vá, ao nos revestir o Espírito Santo, aí nos revestir o nosso espírito, ele vem com a sua vida nas nossas vidas, digamos assim, que nos envolve nele e nós passamos a ser espirituais. Então, quando nós oramos, o primeiro dom a ser reativado, o primeiro sentido espiritual a ser reativado na nossa vida é a nossa boca, por exemplo. Deus, o Espírito Santo veio e trouxe um idioma celestial. Lá no Pentecoste, quando eles receberam, foram batizados, o Espírito Santo veio, né, e tomou a vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas, né, falar a língua dos anjos, tem tradução que fala isso. Então, um idioma espiritual. Então, Deus quer, e nós precisamos muito de entender isso aí. E o mundo talvez está olhando para nós, que a palavra fala, mundo que a gente fala é o quê? É o povo, o homem natural. Né? Não estou falando assim, discriminando os homens, não. A palavra fala que todos precisam nascer de novo para serem salvos. Então, enquanto o homem não nascer de novo, ele é natural, certo? Ele é natural. Mas quando ele nasce de novo, Cristo, o Espírito Santo vem morar nele e ele passa a ser sobrenatural. Então, ele pode e até deve reativar todos esses atributos que o homem carnal tem, o homem natural tem, o homem espiritual tem também. Só que por causa da morte lá em Adão, ficou tipo desativado, você entendeu? Mas quando Jesus nos dá vida, aí ele ativa de novo o verdadeiro você, o verdadeiro eu, que é o nosso espírito, e aí, através de buscar Deus, de crer, de entender, de procurar viver o reino de Deus, por isso que Jesus falou, venha a nós o vosso reino, quer dizer, é a oração. Vem como? Porque a gente vai entendendo, vai começando a viver, já vai participando, começa a participar do reino de Deus, assim que quando a gente nasce de novo, o nosso espírito nasce de novo aqui na terra, Jesus reativa ele nele e nos dá vida, nós já começamos a viver o reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, quando nós oramos em língua, por exemplo, a nossa oração em língua é o idioma que Deus nos deu. Uma criança, ela não nasce, logo ela não precisa de receber, ela não recebe o seu idioma. Se ela nasce aqui, lógico, ela recebe um português nosso aqui. Se ela nasce lá para a Inglaterra, para lá, qualquer um país diferente para lá, ela nasce com o seu idioma, não é uma criança, o nascimento de uma criança não é assim. Então assim é uma criança espiritual. Quando nós nascemos de novo em Cristo, aí nós somos bebês espirituais, chegamos de novo. A palavra fala que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele foi lá onde a gente estava morto, no império das trevas. O nosso espírito estava morto lá, certo? Ele foi lá. Isso é bíblico, a palavra de Deus fala isso. Ele foi lá e nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Nos trouxe para o reino dele, bebês espirituais. E lá em Pentecoste ele nos deu essa linguagem maravilhosa, esse meio de orar, de comunicar com os céus. O apóstolo Paulo falou que comunicar direto ao Pai, direto a Deus. É isso que eu quero que nós venhamos a entender cada vez mais, porque isso aí não tem limite não, e que todos possam entender. Então um bebezinho, quando ele nasce, um recém-nascido, ele nasce com um idioma, então logo ele começa a falar, gaguejar por ele, logo, olha aqui, alguém ensina um bebê falar? Não,
quando muito corrige ou tenta ensinar, é natural ver a mãe, por exemplo, ou o pai, alguém fala assim, fala mamãe, e o bebê ainda não fala. Ele começa tentando por ali, mas na realidade, você pensa, se todo bebê tivesse que alguém for ensinar ele a falar, não, ele aprende a se relacionar com o mundo, com as pessoas, automaticamente. Isso veio de Deus. Ele veio com o seu idioma. E quando nós nascemos de novo, nosso espírito nasce de novo em Cristo, nós recebemos o dom de língua, que é o nosso idioma espiritual, para nós praticarmos o nosso relacionamento direto a Deus e crescermos. Amém, irmãos? Glorificado seja Deus. Se você entendeu, se gostou desse vídeo, te ajudou, inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos assim em frente. Amém? Em nome de Jesus, o que eu tinha para falar para vocês agora era isso aí.